Não sei, e aí, gente? O silêncio também ele precisa ser acolhido, até no espaço no setting terapêutico. O Uhum. silêncio diz muito. Eu fico pensando, né, que Deus é esse assim, que necessidade é essa, né, de pôr em sacrifício, né? Porque ele fala, nesse vale aqui, muitas crianças foram sacrificadas e era comum, né? E até hoje, Uhum. muitas vezes é também, que nem também essa coisa também está por aí hoje em dia muito em voga, assim, esse assunto da pedofilia, né? Como também as crianças às vezes viram moeda de troca, né? Os pais dão, né? Enfim. Aí eu fico pensando, de onde será que saiu isso, né? E é esse Deus também, né? Porque aí é como se tivesse que alimentar esse Deus, e que Deus é esse, né? E como isso. E a gente ainda tem essa necessidade de sacrifício, porque até hoje a gente faz promessa, né? Mudou, as coisas foram mudando. Então, antes era mais, como é que fala, concreto, e de repente foi mudar. Agora eu faço promessa, né? Olha, se acontecer tal coisa, eu deixo de fazer tal coisa. E é estranho isso, né? Que necessidade é essa que a gente tem dessa barganha, né? Eu não sei, eu fiquei pensando nisso. Então, e assim, se a gente pensar nessa moeda troca, nesse sentido, é assim, isso atende a o quê? Em nós mesmos, na nossa consciência. A Eu vou necessidade me. do ego, Então, mas em que sentido? Desculpe, é verdade, é isso mesmo, Kelly. Mas de em que ter Não uma sentido? seria para. Não satisfação de seria. um desejo. Tá, mas que desejo, perdão. Espera só um pouquinho, que desejo? Aquilo que a pessoa escolhe naquele momento como uma necessidade. Ela quer que aquilo seja atendido. E para ser atendido, ela propõe essa moeda de troca através de uma promessa. Então, mas É, ainda a gente não continua com esse Deus lá fora, como se quem sim, tivesse que fazer a mudança não sou eu. Tudo bem? sim. Deus lá fora, esta energia, né, vamos chamar assim, ela vai promover alguma coisa que o meu desejo, a minha necessidade vai ser modificada. E não sou eu que estou me trabalhando, é o lá fora. É graças à reza, é Uhum. graças ao escambo, é graças à possibilidade de poder ter feito essa permuta que eu vou ter a chance de ser resgatado disso. Um trabalho Então, espiritual. um trabalho Uhum. espiritual, se eu tomar o banho, eu vou me libertar. Não estou dizendo que as ervas não tenham função, não é isso. Sim, Mas sim. assim, não está no externo. Eu posso entrar e sair do banho pior do que eu entrei, Uhum. inclusive. Se o meu estado mental interno aqui não se modificar, em termos de consciência, nada daquilo vai acontecer. Mas, Vitor, será que não, assim, será que não tem mesmo? Porque, por exemplo, estou falando até no candomblé mesmo, né, de se levar animais, nesse, né, assim, que nem, então levavam crianças, depois levavam animais, e aí foi mudando e foi se utilizando e chega nessa coisa de, bom, então eu paro de fazer tal coisa e recebo tal coisa, né? Foi essa sutil... Aí talvez nesse sentido também o corpo não muda, porque dá para entender até talvez um pouco mais do que a Regina falou, porque é isso, né? Isso vem de muito tempo. Eu acho que desde que a gente chegou na Terra, né? Que é na história remonta as cavernas, né, do homem ter medo do trovão, então aquilo era um deus, eu precisava fazer algo para aplacar essa ira desse algo que está fora desse deus, entendeu? E não mudou, né? De alguma forma, de lá para cá, pode ter se utilizado, mas isso não mudou, né? Então eu fico pensando, né, o que será A esse gente não algo? carrega os instintos, isso não tem a ver com instinto. E quando nós Sim. começamos a nossa discussão hoje, graças a todos vocês, e ao primeiro questionamento que a Rita trouxe, falando de transgressão e falando de corpo e de alma, e aí nós vamos entrando para essa questão, mas é isso, não é uma manutenção desta consciência neste corpo. Uhum. Se um trovão lá fora cai e eu vejo um raio e que de repente esse raio vem na minha direção, qual é o meu instinto? É de manutenção da minha consciência neste corpo que habita a consciência aqui agora. Então, se a gente parar para pensar, isso ainda é instintivo e Uhum. está lá caracterizado no cérebro reptiliano. Porque Uhum. lembra, eu vou brincar com uma coisa Uhum. que eu faço questão de falar lá nas minhas palestras, que é uma coisa que é assim: instinto, Uhum. emoção,
sentimento e pensamento. Instinto é sobrevivência, é manutenção, é me manter a consciência sagrada neste corpo, nesta vestimenta, neste vestido, né, que me habita o aqui e agora. Então, se a gente parar e prestar atenção, por quê? Porque nós ainda não concluímos a nossa existência no aqui e agora. Vamos parar e pensar uma coisa interessante, que é exatamente o que nós estamos vivendo nesse momento, a pandemia, a Covid. Tem gente que está amedrontada, que não está fazendo nada. E quando eu digo não fazer nada, não estou falando nós resguardados na quarentena em casa, não é disso que eu estou falando. É que paralisou totalmente qualquer coisa, porque o vírus pode chegar a qualquer momento. Ué, mas espera aí, o vírus está lá fora. Ou o vírus está aqui dentro? E tem gente que chega a cometer suicídio, né? Que não tem, acha que não tem saída e acabou. Né? Então, e assim, isso não é um julgamento, né, gente? A gente está fazendo uma análise de estados de manifestação de consciência. Então, por quê? Porque está tão lá fora, né? Assim, eu ainda preciso fazer alguma coisa que está dedicado para o lá fora e que aqui dentro não vale nada. Então, o que eu sou, na verdade, não é o que permite a possibilidade de aproximação deste vírus. E nunca vamos ter a pretensão ególatra de dizer que quem pegou o vírus e foi embora do planeta é porque era peça tenebrosa e precisava ir. Não, claro que tem não. Muita gente muito mais gabaritada do que eu, espiritualmente falando, e que foi através desse vírus, ou que vai através dele, porque tem outras missões, outras tarefas para cumprir em outros estados de consciência. Então a gente também não vai fazer a fantasia de que o vírus é a limpeza execrástica do planeta Terra. Isso é uma bobagem. Ele também pode ser utilizado para isso. Mas eu não posso olhar para uma pessoa específica que perdeu a vida por conta desse coronavírus, por exemplo, e pensando nela em especificamente dizer, olha, ela era tão tenebrosa que ela não comporta mais ao espaço planeta Terra. Não, isso seria uma como é que se fala? Uma injúria, um processo uma leviandade. A leviandade, porque primeiro porque a gente não tem autoridade consciencial para poder analisar o processo daquela pessoa, e, né, enquanto encarne, desencarne, doença, etc. E tal, e segundo por uma coisa que é assim, que a gente está dizendo que o vírus veio para castigar.